Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque o Senhor me trouxe essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor fala conosco. Que privilégio, Deus, que é ouvir a sua voz. Nos torna sensíveis, Deus. Toca no nosso entendimento, para que a gente seja capacitado a entender o que o Senhor quer falar. Se algum entre nós aqui, Deus, está com um entendimento cegado para entender o que o Senhor está falando, eu te peço pelo teu toque agora. Nós dependemos do Senhor para entender a tua palavra. Toca no nosso entendimento, Jesus. No nome de Jesus, tenha liberdade. Tenha liberdade para falar e que o seu poder se manifeste nessa noite, Pai. O seu poder para curar, o seu poder para salvar, o seu poder para nos fazer enxergar, Pai, no nome de Jesus. Peneira os nossos corações, Pai. Peneira os nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Quem vai se batizar hoje, não fica ansioso, gente. A gente decidiu que a gente queria pregar antes dessa vez. Talvez nessa pregação alguém decida se batizar também, né? Ou talvez vocês fiquem com ainda mais convicção para se batizar. Então o batismo vai ser depois da palavra. Eu queria perguntar para vocês. Vocês já brigaram por comida? Quem já brigou por comida? Eu brigo por comida. Se tem uma das únicas coisas que tem potencial de fazer eu brigar é a comida. Mas a gente briga com comida quando a gente está com fome, né? E quando a comida é boa, né? Concordam comigo? E às vezes a gente precisa perceber que quando a gente não está com muita fome ou quando a comida não é muito boa, a gente não briga. Por exemplo, se o Thiago me pede alguma coisa que não está muito boa, eu não vou ficar com dor no coração para dar para ele. Eu vou, claro, eu te dou, pode comer tudo. Não estava com vontade mesmo. E pensando sobre isso, eu percebo que muitas vezes a gente abre mão da nossa comida porque ela não está boa ou porque a gente não está com fome. E muitas vezes a gente abre mão de Deus porque a gente não quer Deus. E porque a gente acha que não importa. O tema da palavra hoje é para nós encararmos a verdade. Muitas vezes nós não brigamos por Deus como eu brigo por um pastel. Né? Eu brigo por causa de pastel. Eu e o Thiago, a gente brigou porque eu reclamei do pastel semana passada. Ele queria um pedaço do meu pastel, eu falei não. Virei um bichinho. Mas a gente precisa perceber que às vezes a gente não está com fome, a gente não está com vontade de ter Deus. Alguém já teve muita vontade de comer uma coisa? Sei lá, vamos imaginar que você está com muita vontade de comer pizza. E você não pode comer pizza. Você vai ter que comer outra coisa, você vai ter que comer hambúrguer. Você consegue mudar a tua vontade? Não dá. Eu como pizza, mas eu estou com vontade de comer hambúrguer. Eu consigo mudar o que eu vou comer, mas eu não consigo mudar a minha vontade. É muito difícil mudar a nossa vontade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem um vídeo do Ribinha que eu assisti essa semana. Faz umas 3 semanas, eu acho. Que ele fala que quando a gente tem um desejo dentro do nosso coração por Deus, a gente já tem motivo para agradecer para o resto das nossas vidas. Mas se hoje a gente percebe que a gente não tem vontade de conhecer a Deus, a gente não pode dar descanso para os nossos olhos enquanto isso não mudar. Porque é disso que depende a nossa vida. Se você tem um pingo de vontade por Deus, você já tem um motivo para agradecer para o resto da vida, porque isso é o que é mais importante. E hoje a gente vai analisar um pouquinho sobre isso que tem no nosso coração. Quando eu estava preparando a palavra, eu imaginei como se Deus estivesse pegando o nosso coração, passando por uma peneira para a gente conseguir enxergar o que tem lá dentro. E muitas vezes a gente não fica olhando para dentro do nosso coração. E hoje a minha oração é essa. Vamos abrir em Filipenses 2:13.
Essa semana nós estamos estudando Filipenses 2. Na sexta-feira, na sala de oração, na escola bíblica, a gente não chama mais de Open Book, né? A gente estudou Filipenses 2. Filipenses 2:13 fala assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Tem outras versões que falam que ele realiza tanto o querer quanto o realizar. E a verdade é, Deus tem o poder de desenvolver em você um desejo sincero por ele. O poder está com Deus. Deus tem esse poder. A pregação aqui que a gente faz, normalmente, fornece para nós um diagnóstico. Eu gosto que o Ju falou isso uma vez. O diagnóstico não é bom. Às vezes a gente percebe algo dentro do nosso coração que não é bom. O diagnóstico é horrível. Mas tendo o diagnóstico, a gente consegue resolver. A gente consegue recorrer ao médico. A gente consegue começar a tratar. Então, o que eu quero hoje é que a gente tenha o diagnóstico. Qual o diagnóstico? Normalmente a pregação vai mostrar para nós a nossa real condição. Vai mostrar o que está ruim dentro de nós. Mas fazer isso, a gente precisa procurar a solução correta. E hoje a percepção que eu quero que você tenha do seu coração é: será que eu quero Deus? Ou será que eu não quero Deus? Só que quando você perceber que você não quer Deus, que talvez você esteja enganado, lá no fundo você não quer, o que eu quero é que você não tente resolver isso sozinho. O Tiago pregou na semana passada sobre ser independente. O problema é isso, a gente percebe, nossa, tem algo de errado no meu coração, eu não estou querendo Deus. E a gente tenta resolver sozinho. Nós não podemos escolher esse caminho. Quando nós percebemos lá no nosso coração que na verdade, nós não queremos Deus, é quando a gente precisa pedir ajuda para Deus. Porque é Ele quem tem o poder de mudar a nossa situação. Só o fato de você estar aqui hoje já é um indicativo que alguma coisa tem lá dentro de que você quer Deus. Você conseguiu chegar aqui. Significa que você quer. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos nos aprofundar disso. E a verdade é que nós dependemos de Deus até para querer Deus. Concorda com isso? Até para querer Deus, nós precisamos que Ele nos toque. E a minha esperança é que hoje Ele nos toque. Vamos abrir em Marcos 9. Eu vou ler do versículo 14 até o 24. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Então, a forma como esse pai responde para Jesus
é a forma que nós precisamos também responder para Jesus. Jesus, eu sei que você espera que eu creia em você, mas eu não estou conseguindo. Jesus, eu sei que eu deveria querer te buscar, mas eu não quero. Ajude-me com a minha falta de fé. Ajude-me com a minha falta de vontade. Quem já fez essa oração? Ajude-me com a minha falta de amor pelo Senhor. Ajude-me com a minha incredulidade. O problema é que de tanto fingir que nós queremos e de tanto fingir que nós cremos, nós passamos a acreditar nas nossas mentiras, a ponto de não achar que é comigo que Jesus se refere quando disse geração incrédula. Nós fingimos que queremos Deus, quando na verdade talvez a gente não queira. Nós fingimos que cremos em Deus, quando na verdade às vezes a gente não crê. E aí a gente começa a ter uma postura passiva, indiferente, e que diz para si mesmo que nada do que a gente diz aqui é para mim. Por exemplo, a gente prega, incansavelmente a gente prega. Mas às vezes as pessoas entram e saem, e aquilo não mexeu com elas em nada. Nada que foi dito aqui é para ela. Às vezes por quê? Porque ela tem essa postura de indiferença, essa postura de resistência, essa postura de falar, não é comigo, não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque está fingindo que já está completo. Está fingindo que já conseguiu conquistar tudo. E de tanto fingir, começou a acreditar. Antes de pregar para vocês, a palavra que eu prego aqui já me pregou. Quem está perto de mim já sabe que provavelmente vários desses versículos eu já conversei. Já orei lá no presbitério em relação a essa questão da incredulidade. Por quê? Porque antes de trazer para vocês, eu faço com que a palavra me pregue. Eu olho para mim, para ver se isso não encaixa dentro de mim. E eu identifiquei que eu faço parte de uma geração incrédula e corrompida. Tem outras versões que falam incrédulo e corrompida. Ou a geração incrédula e corrompida. E eu falei, Deus, eu faço parte de uma geração incrédula e corrompida. Por quê? Teve um dia que o Tiago pregou aqui, ele falou sobre esses sinais acompanharão aqueles que creem. Vocês curarão enfermos, expulsarão demônios. O poder de Deus vai seguir vocês. Se nós não estamos vivendo isso, talvez seja porque nós estamos incrédulos. E eu me incluo nisso. Eu estou trazendo isso não é para fazer com que você se sinta culpada. Não, nós fazemos parte de uma geração incrédula. E eu levo muito a sério quando Deus fala uma coisa para mim. Nós precisamos levar a sério quando Deus fala algo para nós. Se Deus revelar para você hoje que, na verdade, lá no fundo, você não quer Ele, eu quero pedir, por favor, não aceite isso como algo fatal. Mas se incomode com essa verdade. E leve para o lugar certo, leve para a cruz. Vamos ler Salmo 32? Então nós não podemos ter essa atitude passiva que entra aqui protegido, falando que nada do que está sendo falado aqui é sobre nós. Isso é uma das coisas essa postura é uma das coisas que mais impedem a gente de crescer como igreja. De não conseguir identificar o que a palavra tem a ver comigo. Certo? Salmo 32 fala assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que foram fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és o meu esconderijo, tu me guardas das aflição, me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho, para a sua vida lhe darei conselhos e cuidarei de você.
Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm um coração íntegro. Então, em Salmo 32, Deus fala sobre essas pessoas que são fechadas, endurecidas, como uma mula e um cavalo que precisa ser controlado por freios. Em Oséias 4, ele fala que o povo de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Muitas vezes a gente está fingindo ser algo, mas na verdade nós somos como uma mula ou um cavalo que precisa de freios para frear. Nós fingimos que somos piedosos, mas nós somos como uma bezerra selvagem, que não se submete e acha que o Senhor deve nos alimentar, mesmo sendo como uma bezerra selvagem. Deixe o diagnóstico na mão de Deus e fica pertinho dele enquanto ele te cura. Isso que eu peço para vocês. Nós temos um diagnóstico. E quando a gente entender o diagnóstico, nós precisamos colocar o diagnóstico na mão certa, que é Deus. O segundo ponto que eu quero falar sobre isso é: o cinto da verdade é o que sustenta a palavra. Na nossa aula de Efésios, a câmera tá aqui. Na nossa aula de Efésios, nós falamos sobre a armadura. E a armadura de Deus fala que nós precisamos revestir o cinto da verdade. E quando eu pesquisei sobre o cinto da verdade, eu descobri que o cinto na armadura lá dos romanos, ele segurava a espada. Então, quando eu não estou usando a espada para atacar, a espada está parada no meu cinto da verdade. E quando eu não ando em verdade, a palavra não tem aonde ficar. A palavra de Deus não encontra lugar dentro de nós. Vamos ler Tiago 3,14. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade, com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Até aqui. Eu li esse texto para mostrar para vocês que a solução para o pecado não é e nunca vai ser o disfarce. Em Romanos 12:3 fala assim, com base na graça que recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Esse trecho que fala para a gente não se considerar maior do que nós realmente somos, é a continuação de um texto que todo mundo conhece, que é: renovem a sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nem todo mundo é capaz de experimentar a boa vontade de Deus. Para experimentar a boa vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente e também parar de se considerar melhor do que nós realmente somos. Então, quando nós estamos em pecado, nós não podemos encobrir a verdade. Quando eu não quero Deus, não faz sentido eu encobrir a verdade.
Quando eu não amo Deus, eu não tenho que encobrir a verdade. Eu não preciso disfarçar o meu real estado interno. Estão entendendo aonde que eu vou chegar? Tem uma história na Bíblia que é de Naamã. Naamã era comandante do exército da Síria. E ele tinha lepra. E ele soube, por uma serva que estava na casa dele, que tinha uma pessoa lá em Israel que tinha poder para curar ele. E ele foi lá, atrás de... Eu sempre confundo Eliseu com Elias. Eliseu. Ele foi atrás de Eliseu, lá em Israel, para curar ele da lepra. E quando ele chegou lá, Eliseu falou assim: vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Naamã, ele estava com lepra. Mas ele ficou indignado. Ele ficou indignado com aquilo que Eliseu falou para ele. Por quê? Porque ele pensou, lá da onde eu vim, tem rios muito maiores e muito melhores do que esse tal de Jordão aí. Por que que eu vou mergulhar no Jordão? Por que que ele teve esse pensamento? Porque ele tinha um conceito de si mesmo muito maior do que ele deveria ter. E a gente precisa entender que se ele não tivesse combatido esse orgulho, que achava que ele era bom, que achava que no fundo ele era muito bom, ele não teria sido curado. Mas ele foi lá e ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E ele foi curado da lepra. Porque ele combateu aquela tendência interna dele de achar que ele era maior e que ele não deveria ter sido daquele jeito que Eliseu tinha feito. Então, presta atenção. A gente às vezes pega atalhos. Qual atalho? A gente peca, a gente cai, a gente sente vergonha. Aí quando a gente peca, a gente cai, a gente sente vergonha, a gente pega e faz de conta que a gente está bem. A gente faz de conta que está tudo bem. E não estou falando só de pecado também. Quando a gente, por exemplo, percebe que não somos suficientes para sustentar o evangelho que a gente carrega. Quando a gente percebe que a gente não tem força dentro de nós para perseverar, para permanecer. Tiago falou que um dos sinais do poder do Espírito Santo também é permanecer. E às vezes a gente percebe, cara, eu não tenho força para permanecer. E aí, ou o pecado, ou quando a gente cai em pecado, ou quando a gente percebe que a gente é fraco, a gente finge que está tudo bem. Aí depois que a gente finge que está tudo bem, a gente começa a acreditar no nosso fingimento. E aí a gente começa a achar que a gente não precisa de Deus, afinal, porque a gente está conseguindo sobreviver sozinho. E a gente, em determinado momento, a gente até para de vir para a igreja. Porque a gente não precisa de igreja. E aí a gente morre, espiritualmente falando. Mas Jesus é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus. Não existe atalho. E se a gente pega esse atalho, a gente não chega a lugar nenhum. Em Romanos 8, 28 fala: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Na quinta-feira, na nossa célula, a gente estava conversando sobre como às vezes a gente toma as decisões e começa a caminhar sozinho. Né? A gente estava falando sobre o tema da palavra, que era sobre independência. E a gente começa a viver sozinho e a gente acaba com a nossa vida. E a gente se enfia em situações que a gente pensa que não tem solução. Aí eu falei uma coisa que eu quero falar para vocês. Se você está no meio de uma situação que não tem solução, mas você ainda está respirando, ainda não acabou. Ainda dá tempo. Enquanto a gente respira, enquanto a gente ainda está vivo, ainda dá tempo de se render e de começar a fazer as coisas do jeito certo. Então, quando eu vejo aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente pode começar a amar a Deus. E a partir disso, ver as coisas cooperarem. Até mesmo as coisas que foi nós que fizemos errado. Podem cooperar para o nosso bem. Então, enquanto você ainda tem fôlego, ainda tem como recomeçar. Ainda tem chance.
Tá, e quando a gente percebe que a gente não ama Deus, o que a gente faz? A gente precisa se dedicar a começar a amar a Deus. E, em vez de tentar fazer as coisas cooperarem. Às vezes a gente gasta energia tentando fazer todas as coisas cooperarem para o meu bem. E aí o amor de Deus vai diminuindo, 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 até sumir. Nós não precisamos fazer as coisas cooperarem, nós precisamos fazer o nosso amor crescer. Aí, se você pensa assim, não, mas é impossível. Gil, é impossível, você não sabe. É impossível sair da situação em que eu me meti. Mas aí a gente volta no versículo que Jesus falou. Tudo é possível para aquele que crê. Vamos gastar nossa energia crendo, certo? Quantas vezes eu encarei realidades que me pareciam impossíveis de se resolver? E aí, quando a gente menos espera, Deus responde às nossas orações e as coisas mudam. Não foi nenhuma nem duas vezes, gente. Mas a única coisa que a gente precisa é dar espaço para que Deus entre. Dar espaço para que Ele comece a fazer as coisas. Eu queria trazer uma ilustração, que é o que acontece com as nossas vidas. Sabe quando uma criança vai lá e quebra uma coisa de muito valor? Sei lá, um celular. Quebrou. A criança está mexendo sem a gente permitir, ela vai lá e quebra. A tendência natural da criança é tentar resolver, tentar consertar sozinha. E aí ela não consegue. Qual que é a próxima tendência? Esconder. Vou esconder esse brinquedo porque ninguém vai ver que eu quebrei. Mas é muito legal quando a criança vai toda encabulada para mostrar, toda morrendo de medo. Olha, eu quebrei, eu não estou conseguindo consertar. Já viram alguém fazendo isso? A pessoa já vai com medo de levar bronca. A verdade é que com a nossa vida nós precisamos ser essa criança que chega para Deus e fala: Deus, está quebrado e eu não consigo resolver. O problema é que às vezes a gente esconde o que está quebrado. A gente faz de conta que não está quebrado. A gente faz de conta que está funcionando tudo muito bem. Mas na verdade não está. Nós precisamos ser a criança que leva o brinquedo quebrado para Deus. E não aquela que esconde o objeto. E faz de conta que ele não existe. Sabe por quê? Porque esse objeto não é uma coisa que a gente não vai precisar. Esse objeto é a nossa vida. Você precisa da sua vida para viver, não precisa? Se ela está quebrada, você não vai conseguir consertar sozinha e também nem desistir dela. É a sua vida. Mas vocês estão ouvindo eu falar, mas eu queria trazer o que a Bíblia fala sobre isso. Vocês vieram aqui ouvir Deus, não eu, né? Então vamos abrir em Isaías 58. Vamos ver agora na Bíblia o que Deus fala sobre tudo isso que eu estou falando, sobre ter vontade de conhecer a Deus, ter vontade de se aproximar de Deus. Isaías 58 fala assim, ó: grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias. Olha essa frase. E parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como uma nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? E aí continua. Esse texto é um dos meus preferidos e é um dos textos que Deus mais me quebra. Toda vez que eu leio ele, ele me quebra.
E a minha função aqui para vocês, gente, não é vir aqui e dizer para você que está tudo bem, você vai continuar vivendo do jeito que você vive. Seria mais fácil, mas não foi para isso que Deus me chamou. Eu preciso dizer para você que parecer que você é piedoso não é suficiente, você precisa ser piedoso. Parecer que você tem fé não é suficiente, você precisa ter fé. Parecer que você quer Deus não é suficiente, você precisa querer Deus. Parecer que você ama Deus não é suficiente, você precisa amar a Deus. Estão entendendo? Se a gente lê Isaías 58, e eu sempre aconselho você a ler, tem muitas promessas. São as promessas mais lindas que eu já li na Bíblia. Mas são as promessas para as pessoas, não é para as pessoas que parecem querer Deus. São para as pessoas que querem Deus. Fala lá que você vai ser como a luz da alvorada, que só aumenta. Fala lá que você vai ser como um jardim bem regado. Fala lá que dentro de você vai ter fonte de água viva que nunca mais vai acabar. Fonte cujas águas nunca faltam. Mas não é para as pessoas que parecem que querem Deus. São para as pessoas que querem Deus. Que obedecem à vontade de Deus. Aí, se você não vive com o cinto da verdade, a palavra de Deus vai cair da sua vida. Se você não vive de verdade, cai. Quando você não estiver usando a espada, quando você não estiver falando a respeito da espada, aonde que você vai deixar ela? Você vai deixar na mente ou você vai deixar no coração? Se você não vive de verdade, a palavra está na tua mente, mas não está no teu coração. Ela cai da sua mente. Você não vai lembrar dela no momento que você precisar. A palavra precisa estar no coração. E a tua vida precisa ser de verdade. Porque daí você vai tirar do seu coração e vai conseguir atacar Satanás que está mandando mentira para tua cabeça. E não da sua mente. Se ela só estiver na mente, mas não estiver no coração, e se a tua vida não for de verdade, se a tua devoção a Deus não for de verdade, se dentro de você não tiver um desejo em conhecer a Deus, não vai funcionar. Eu vou ler Oséias 4. Meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei dos seus filhos. Pesado, não é? Mas todo mundo já ouviu. Meu povo será destruído porque não me conhece. Meu povo padece por falta de conhecimento. Tem outras versões que falam isso. Meu povo padece por falta de conhecimento. Não é qualquer conhecimento. É conhecimento de Deus. Por que a gente desiste de Deus? Porque a gente não conhece Deus. Por que a gente não conhece Deus? Porque a gente não quer conhecer Deus. E o meu povo padece, o povo morre espiritualmente porque não conhece a Deus. Eu, como pastora, gente, eu vou falar algo para vocês. Eu me comprometo com a minha vida a proteger com todas as minhas forças o meu desejo por conhecer a Deus. Eu não me comprometo a nunca errar. Eu sei que eu vou errar com vocês. Mas a proteger o meu desejo por conhecer a Deus, eu vou proteger. E é por isso que eu quero que vocês se sintam seguros para ter com a gente como pastor. Porque o desejo de conhecer a Deus, nós vamos proteger com a nossa vida. E é por isso também que a gente se sente seguro em consagrar o Ju e a Sil. Em consagrar o Du e a Lô. Talvez vocês não se sintam seguros ainda. Mas nós conhecemos eles e a gente também sabe que eles protegem com a vida deles o desejo de conhecer a Deus. E é por isso que a gente está decidindo consagrar eles. Reconhecer eles. Porque nós sabemos que eles vão errar. Nós vamos errar, nós vamos tomar decisões erradas. Mas pelo menos eu sei que eles vão proteger com a vida deles o desejo de conhecer a Deus. Aí então o que eu quero clamar para você hoje? Por favor, dá um jeito
de querer conhecer a Deus. Dá um jeito. Sabe quando uma criança quer uma coisa e a gente fala não? Aí ela fala assim, nem queria mesmo. Sabe? Quem é professor sabe isso o tempo todo. Quem é mãe e pai também. Nem queria mesmo. A pessoa quer uma coisa, aí porque sabe que a pessoa vai falar não, fala nem queria mesmo. Sabe que eu percebo que a gente faz isso com Deus? Sabe? A gente acha que Deus não quer que a gente conheça Ele. E daí a gente fala nem queria mesmo. E a gente não conhece porque a gente fala isso. Eu nem queria mesmo. Eu sei que Deus não quer se revelar para mim. Então eu não vou querer. Não quero querer. O problema é que Deus quer que a gente conheça Ele. Ele está ansioso em se revelar para nós. Mas a gente fala, não queria mesmo. Como se Deus fosse falar não para nós. Estão entendendo? Nós não podemos ter essa postura de desinteresse, gente. Nós não podemos continuar falando isso para Deus. Jesus falava por meio de parábolas, vocês sabem, né? Por que ele falava por meio de parábolas? Para que somente quem quisesse entendesse ele. Somente aqueles que passassem pelo menos um minutinho tentando entender. Deus não deseja ficar oculto para nós, mas Ele não vai querer por nós. Ele te quer. Tem um texto que fala aqui, ó. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Ele não esperou a gente querer Ele para daí morrer. Ele morreu mesmo quando a gente ainda era pecador. Ele nos quer. Mas se você não quiser Deus, Ele não vai fazer você engolir Ele goela abaixo. Estão entendendo o que eu estou falando? Vamos ler Mateus 15? Mateus 15 fala assim: Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: Por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: E por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus lhe ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: O Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não faça caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, lerem no finalzinho, está escrito assim, ó, no versículo 13: Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos,
nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhes darei e os sustentarei com a propriedade que prometi a seus antepassados Jacó. Eu, o Senhor, falei. Eu fico pensando que quando Deus ensinou o povo que durante 6 dias eles podiam cuidar do interesse deles, mas eles não podiam. Ele sabia que o nosso próprio interesse tem poder de engolir toda a nossa vida. Quando ele falou, você tem 6 dias para cuidar das tuas coisas, mas 1 dia para ficar cuidando só das minhas, ele sabia que nós somos assim. E que o nosso interesse tem um poder de nos engolir. Então, quando eu leio esse trecho, eu não penso que eu preciso separar um dia para Deus. Mas eu preciso me forçar a querer Deus. Quando eu perceber que eu não estou querendo. Eu preciso organizar a minha vida em volta disso. Estão entendendo? Aqui que está a nossa sugestão prática. Como que eu resolvo o meu problema de não querer a Deus? Eu começo a reorganizar a minha vida. Se eu tenho 6 dias para cuidar das minhas coisas, eu preciso ter 1 dia para cuidar das coisas de Deus. Se eu tenho 24 horas para viver a minha vida, eu preciso separar um tempo para buscar a Deus, mesmo sem querer. Porque quando a gente não está com vontade de comer, a gente come. Mesmo sabendo que não estou com vontade, porque a gente sabe que precisa. Nossa vida espiritual precisa disso. Deus já sabia que isso ia acontecer com a gente, que a gente iria abrir mão dele por coisas infinitamente menores do que ele. E por isso ele falou sobre o sábado. Por isso que ele falou para a gente guardar 1 dia da nossa semana para ele. Mas nós podemos aplicar esse mandamento considerando que no dia que eu não tiver com vontade, eu preciso me desesperar. Então eu não quero, gente, para finalizar. Cadê o Tiago? O Tiago tá por aí? Tá ali, tá bem. Para finalizar, eu não quero ser uma igreja que parece desejosa em conhecer a Deus. Eu quero fazer parte de uma igreja sinceramente desesperada por Deus. Profundamente desesperada por Deus. É essa igreja que a gente precisa ser. Mas a verdade é que nós não somos essa igreja. Nós ainda não somos uma igreja desesperada por Deus. E aí eu posso pegar e ler a palavra de Deus e deixar o meu coração na mão de Deus e ver Ele peneirando o meu coração. E encarar o que tem dentro do meu coração. E eu faço isso. Todo dia eu vou ler a Bíblia com o objetivo de peneirar o meu coração e enxergar dentro do meu coração o que tem dentro dele. Mas se você não fizer isso, nós não vamos se tornar essa igreja. Eu dependo que você também faça isso, que você também queira fazer isso. Nós precisamos fazer isso como igreja, porque nós somos uma geração incrédula e corrompida. Nós precisamos encarar essa verdade. Não encubra a verdade. Encare a verdade. E é esse o meu clamor hoje. Nós precisamos nos unir em arrependimento quando nós não estamos querendo Deus. Mas eu dependo completamente do toque de Deus para que, como igreja, a gente comece a viver isso. Para finalizar, eu quero ler Isaías 42. Fala assim, Isaías 42 é uma promessa sobre Jesus. E nós estamos vivendo isso hoje. O servo escolhido do Senhor. Vejam o meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito. Ele trará justiça às nações.
Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo terras distantes do outro lado do mar aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz: eu, o Senhor, o chamei, para mostrar a minha justiça, e o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo Israel como símbolo da minha aliança com eles. E você será a luz para guiar nações. Abrirá os olhos do cego, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Se você está vivendo uma vida de aparências e completamente dominado pelo pecado, para de encobrir a verdade. Se você não ama a Deus, para de encobrir a verdade. Se você não deseja Deus, a todos os injustiçados. Não vacilará nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo terras distantes do outro lado do mar aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz: eu, o Senhor, o chamei, para mostrar a minha justiça, e o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo Israel como símbolo da minha aliança com eles. E você será a luz para guiar nações. Abrirá os olhos do cego, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Se você está vivendo uma vida de aparências e completamente dominado pelo pecado, para de encobrir a verdade. Se você não ama a Deus, para de encobrir a verdade. Se você não deseja Deus, para de encobrir a verdade. Se para você o sábado dedicado ao Senhor, o tempo dedicado ao Senhor, o culto ao Senhor, não é o seu prazer, para de encobrir a verdade. Se você é como uma bezerra teimosa, para de encobrir a verdade. O único jeito, gente, da gente consertar a nossa vida é apresentando a nossa vida para Ele. Como uma criança que quebrou algo de muito valor e que não faz ideia de como consertar. E aí, o meu objetivo com tudo isso que eu falei é falar com dois tipos de pessoas. Se você encontrou dentro de você um desejo que nada mais pode satisfazer, tá tudo fora do lugar na tua vida, mas lá dentro do teu coração você percebeu, cara, como eu quero Deus. Eu tô falando tudo isso porque para que você consiga ter esperança que tudo vai se encaixar, porque o mais importante você já tem. Agora, se você olha para dentro do teu coração e você não encontra esse desejo por Deus, eu quero sinceramente causar dentro de você um desespero santo. Um desespero santo que leve você diretamente para a cruz. Nós precisamos enxergar como uma boa nova o desejo dentro do nosso coração de Deus. Eu quero Deus. Isso é uma boa nova, porque Deus também te quer. Feche teu olho. Deus, eu te peço, Pai, pela tua luz, dentro dos nossos corações. Por favor, Pai, eu te agradeço, porque
A tua palavra é viva e eficaz. E eu sei, Deus, que eu não tenho poder de iluminar coração nenhum. Mas a tua palavra tem. Tem misericórdia de nós, Deus, e mostra para nós o que tem dentro do nosso coração. Nos ajuda, Pai, a corresponder ao teu sacrifício. No nome de Jesus, Deus.